Eu sempre acreditei que o amor de uma mãe era um escudo. Algo que protegia, que nutria, que era incondicional. Eu me agarrava a essa crença como a um mantra, especialmente depois que meu marido, João, se foi. Fiquei eu e meu único filho, Ricardo. E por ele, eu fiz tudo. Cada sacrifício, cada turno duplo no hospital onde trabalhei como enfermeira por 30 anos, cada noite mal dormida, tudo foi por ele. Para que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. E ele teve. Formou-se em arquitetura, abriu seu próprio escritório e, eventualmente, casou-se com Camila. Ah, Camila! Ela entrou em nossas vidas como um furacão silencioso. Esculpida em ambição, com um sorriso que parecia ensaiado e olhos que calculavam o valor de tudo o que viam, de um relógio a uma pessoa. Desde o início ela deixou claro, nas entrelinhas, que eu não me encaixava no mundo sofisticado que ela planejava construir. Eu era a mãe simples, a viúva de um trabalhador, a lembrança de um passado humilde que Ricardo parecia cada vez mais ansioso para esquecer. Eu tentei. Juro por Deus que eu tentei. Não se pode dizer que não tentei. Lembro-me do nosso primeiro Natal juntos. Levei para ela um broche de família, que foi da minha mãe. Uma peça delicada de prata e marcassita. Camila sorriu. Disse: "Que gesto lindo, Helena", e eu nunca mais vi o broche. Meses depois, uma amiga minha me disse que o viu em um bazar de caridade. Quando perguntei a Camila, ela disse que o havia perdido numa limpeza, com uma expressão de falsa tristeza tão convincente que por um momento eu quase acreditei. Eu levava comida, e ela dizia que estava de dieta. Eu me oferecia para ajudar na casa, e ela dizia que a faxineira já cuidava de tudo. Eu era gentilmente, mas firmemente empurrada para a margem da vida deles. E Ricardo, meu Ricardo, ele era o mestre da neutralidade. Um equilibrista em uma corda bamba, mas que sempre se inclinava para o lado dela para não cair. "Mãe, a Camila só tem um jeito diferente", ele dizia. "Ela está estressada com o trabalho, não leva pro pessoal. Mãe, você sabe como ela é perfeccionista." As desculpas eram um disco arranhado que tocava em todas as nossas conversas. E eu, como a mãe tola que era, aceitava. Eu engolia o desprezo, a indiferença, as pequenas humilhações, porque o medo de perder meu filho era maior do que o meu amor próprio. Até aquela noite, a noite que mudou tudo. Era o aniversário de 35 anos do Ricardo. Camila decidiu dar uma festa no apartamento deles, um apartamento moderno, com vista para a cidade, cuja entrada eu ajudei a pagar com o dinheiro que guardei por uma década. O dinheiro da venda da nossa antiga casa de praia. Ela fez questão de dizer que seria um evento elegante e exclusivo. A lista de convidados era composta por sócios do Ricardo, clientes ricos e os amigos influentes de Camila. E eu, a peça decorativa que eles precisavam para manter as aparências. Passei semanas procurando a roupa certa. Queria parecer adequada, não queria envergonhar meu filho. Encontrei um vestido azul marinho, simples, mas de bom corte. Gastei o que não podia em um par de sapatos discretos e fui ao salão arrumar o cabelo. Enquanto a cabeleireira ajeitava meus fios grisalhos, eu me olhei no espelho e senti uma pontada de esperança. Pela primeira vez em anos, me senti bonita. Senti que talvez, só talvez, eu pudesse pertencer àquele mundo por uma noite. Cheguei pontualmente, presente em mãos. O apartamento estava lotado de gente rindo alto, segurando taças de champanhe. A música era baixa e sofisticada. Ricardo me viu na porta. Seu rosto se iluminou por um instante, mas logo foi encoberto por uma sombra de ansiedade. Ele sorriu de longe e acenou, antes de ser puxado por um homem de terno caro. Foi Camila quem veio me receber. Ela me olhou de cima a baixo, um escrutínio rápido, e o sorriso em seu rosto não alcançou seus olhos. "Helena, que bom que veio", ela disse, com uma voz doce como veneno. "Você está clássica. Deixa eu pegar sua bolsa e o presente coloco lá no quarto." Antes que eu pudesse responder, ela pegou minha mão e me guiou. Não para a sala de estar onde os convidados estavam, mas em direção à cozinha. Meu coração começou a bater mais rápido, um tambor de aviso. "Onde estamos indo, querida?", perguntei, confusa. Ela parou na porta da cozinha, onde uma garçonete contratada, uma menina jovem com o rosto cansado, estava enchendo uma bandeja com canapés. Camila se virou para mim, e seu sorriso se desfez, revelando uma expressão de puro desprezo. "Olha, Helena", ela começou, em um sussurro cruel. "A garçonete está sobrecarregada e eu não quero que meus convidados fiquem com os copos vazios. É deselegante. Você não se importa de dar uma mãozinha, não é?"
Afinal, você sempre gostou de servir, cuidar das pessoas. Está no seu sangue. E então ela fez. Ela pegou um avental branco, simples, de algodão barato, que estava pendurado em um gancho, e estendeu para mim. Aqui, veste isso. Pelo menos vai combinar com o seu estilo, discreto. O mundo parou. O som da festa, as risadas, a música, tudo desapareceu. Fiquei ali parada com aquele avental branco balançando na mão dela. Olhei para o meu vestido, para os meus sapatos, para o meu cabelo arrumado. E depois olhei para o rosto dela, satisfeita, triunfante. Era um checkmate. Ela finalmente havia me colocado no meu lugar. Procurei por Ricardo com os olhos, um último apelo silencioso. Ele estava do outro lado da sala, conversando com um grupo. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ele viu a cena. Ele viu o avental na mão de Camila. Ele viu a humilhação estampada no meu rosto. E ele deu um sorriso fraco, nervoso e desviou o olhar. Ele se virou de volta para seus amigos e riu de alguma piada. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. O escudo do amor de mãe, que eu achei que era inquebrável, se estilhaçou em 1000 pedaços. A corda bamba em que Ricardo se equilibrava finalmente arrebentou, e ele escolheu o lado em que iria cair. Eu não disse uma palavra. Estendi a mão e peguei o avental. O tecido era áspero em meus dedos. Não o vesti. Apenas o segurei. Fui até a cozinha, passei pela garçonete que me olhou com pena, e coloquei o avental dobrado sobre o balcão de mármore. Peguei minha bolsa e saí pela porta de serviço, sem que ninguém notasse. Enquanto descia pelo elevador de serviço, com o cheiro de lixo do corredor, as lágrimas que eu segurei por anos finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de uma clareza dolorosa. Eu não era mais a mãe de Ricardo. Eu era um obstáculo, uma peça fora do lugar que eles tentaram esconder na cozinha. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles acharam que eu era fraca. Eles acharam que eu era apenas uma enfermeira aposentada, vivendo com uma pensão modesta. Eles não sabiam do meu segredo. O segredo que meu falecido marido, um homem simples mas incrivelmente astuto, deixou para mim. E naquela noite, enquanto a humilhação queimava em meu peito, eu decidi que era hora de usar esse segredo. A festa deles podia continuar. Mas eu jurei a mim mesma que seria a última celebração que eles fariam às minhas custas. A conta havia chegado. E o preço daquele avental seria muito, muito mais alto do que eles poderiam imaginar. Passei a noite em claro sentada no sofá da minha pequena casa, a mesma casa onde criei Ricardo. Cada canto daquela sala guardava uma memória dele. O arranhão no chão de quando ele aprendeu a andar de patins, a mancha de tinta na parede de um projeto de arte da escola. As lembranças, que antes eram um consolo, agora pareciam zombar de mim. O silêncio era um zumbido nos meus ouvidos. As lágrimas secaram e deram lugar a uma calma fria, uma determinação que eu não sentia há décadas. A mulher que saiu daquela festa pela porta de serviço não era a mesma que entrou pela porta da frente. Na manhã seguinte não houve ligações, nem de Ricardo, nem de Camila. Para eles eu provavelmente tinha ido embora para casa, ofendida, e logo voltaria a ser a mãe boazinha de sempre, pronta para perdoar e esquecer. A invisibilidade que tanto me machucou na noite anterior se tornou minha maior aliada. Fui até o meu quarto e abri a gaveta debaixo da minha cômoda. Puxei um fundo falso que meu marido, João, havia instalado anos atrás. Dentro havia uma pasta de couro gasta pelo tempo. Eu não a abria desde a morte dele, há 5 anos. João era um mestre de obras, um homem que entendia de tijolos e cimento, mas seu verdadeiro talento era ver o futuro. Ele nunca confiou nos bancos. Em vez disso, durante toda a sua vida, ele pegou nosso pouco dinheiro extra e o investiu. Não em ações, mas em algo que ele entendia: terra. Ele comprava pequenos terrenos na periferia da cidade, lotes que ninguém queria, em bairros que ainda nem tinham asfalto. Helena, as pessoas sempre vão precisar de um lugar para morar, ele dizia, com aquele sorriso sábio. A cidade vai crescer até aqui um dia. E ele estava certo. Ao longo de 40 anos, aqueles terrenos baldios se transformaram em bairros residenciais, em áreas comerciais. João, silenciosamente, construiu um pequeno império imobiliário. Quando ele faleceu, o advogado dele me entregou aquela pasta. Dentro, estavam os títulos de propriedade de mais de uma dúzia de imóveis, além de uma carteira de investimentos com os lucros das vendas que ele fez ao longo dos anos. Ele me fez prometer que eu não contaria a ninguém, nem mesmo a Ricardo. Deixe o menino construir a vida dele sem a sombra do dinheiro fácil, ele disse.
Esse dinheiro é a sua segurança, meu amor. Use-o quando realmente precisar. E agora eu precisava. Não pela segurança financeira, mas pela minha dignidade. Na pasta, junto com os documentos, havia um cartão de visitas. Dr. Almeida, Consultoria Financeira e Imobiliária. Liguei para ele na segunda-feira de manhã. Dona Helena, que surpresa agradável, disse o Dr. Almeida, um homem de voz calma e segura, que era amigo de confiança de João. Estava me perguntando quando a senhora me ligaria. Dr. Almeida, eu preciso de um favor, eu disse. Minha voz firme. Preciso liquidar alguns ativos, e preciso fazer isso de forma discreta. Considere feito. O que a senhora tem em mente? Ele perguntou. E então, eu contei a ele o meu plano. Um plano que começou a se formar naquela noite, alimentado pela humilhação. Eu me lembrava de Camila. Meses antes, folheando uma revista de luxo e suspirando por um apartamento em particular. Um edifício novo, ultramoderno, que estava sendo construído no bairro mais nobre da cidade. O Residencial Vertis. Ela falava dele sem parar. A vista, o design, o status, era o símbolo máximo do mundo ao qual ela desesperadamente queria pertencer. Eu quero comprar um apartamento no Residencial Vértice, eu disse ao Dr. Almeida. Houve uma pausa do outro lado da linha. Helena, aquele é um dos empreendimentos mais caros do país. Um único apartamento ali custa uma fortuna. Eu não quero comprar um apartamento, eu interrompi, sentindo uma onda de poder na minha voz. Eu quero comprar o prédio. O silêncio do Dr. Almeida foi profundo. Finalmente, ele soltou uma risada baixa, cheia de admiração. João sempre disse que a senhora era a mais inteligente da família. Helena, isso é mais do que possível. Na verdade, a construtora está passando por dificuldades financeiras. Com uma oferta em dinheiro, podemos conseguir um excelente negócio. Nos dias seguintes, minha vida se transformou. Dr. Almeida e eu trabalhamos em segredo. Ele criou uma empresa de fachada. Uma holding chamada Ati Joda Empreendimentos. As iniciais do meu nome e do de João. Todo o meu patrimônio foi transferido para essa empresa. Da noite para o dia, a enfermeira aposentada Helena se tornou a única acionista de uma poderosa empresa de investimentos. Ninguém sabia. Enquanto isso, a vida continuava. Ricardo finalmente me ligou na quarta-feira. A voz dele era cautelosa. Mãe, está tudo bem? Você sumiu? Estou bem, filho. Apenas precisei de um tempo para pensar, respondi, mantendo a voz neutra. Olha, sobre a festa, a Camila não fez por mal. Ela estava estressada. Bebeu um pouco demais, ele disse, recitando a desculpa de sempre. Tudo bem, Ricardo, já passou, eu disse. E a facilidade do meu perdão pareceu confundi-lo, mas também aliviá-lo. Ele achou que tinha se livrado do problema. Mal sabia ele que o problema estava apenas começando. Uma semana depois, Dr. Almeida me ligou. O negócio está fechado, Helena. A Joda Empreendimentos é a nova proprietária do Residencial Vértice. A construtora antiga ainda cuidará das vendas e da administração por alguns meses, como parte do acordo. Ninguém saberá da troca de donos por enquanto. Eu sorri, o palco estava montado. A peça estava prestes a começar. 2 semanas depois, eu convidei Ricardo e Camila para almoçar. Escolhi um restaurante simples, o tipo de lugar que Camila odiava. Eles chegaram atrasados, reclamando do trânsito. Mãe, temos uma notícia incrível, disse Ricardo, mal se sentando. Seus olhos brilhando de uma forma que eu não via há muito tempo. Camila estava radiante, incapaz de conter a excitação. Nós conseguimos, nós vamos comprar nosso apartamento no Vértice. Demos uma entrada e o banco aprovou o financiamento. É a cobertura, Helena, a melhor unidade do prédio. Você acredita? Eu ajeitei meus óculos, fingindo surpresa e admiração. Nossa, que maravilha! Fico tão feliz por vocês. Deve ter sido muito caro. Foi, disse Camila, com um ar de superioridade, ajeitando o cabelo. Mas é um investimento, é o nosso futuro. A assinatura final do contrato com a construtora é na sexta-feira. Finalmente vamos ter o lar que merecemos. Que coincidência, eu disse, tomando um gole de água. Eu também tenho um compromisso importante na sexta-feira. Uma reunião de negócios. Camila me olhou com um leve desdém, um sorriso zombeteiro nos lábios. Reunião de negócios, Helena, o que você está aprontando? Vendendo Tupperware? Ricardo a repreendeu com o olhar, mas não disse nada. Eu apenas sorri, um sorriso calmo, enigmático. Algo assim, querida, algo assim. A semana se arrastou. Eu podia sentir a ansiedade e a alegria deles. Camila postava fotos da fachada do prédio nas redes sociais com legendas como contagem regressiva para o nosso novo lar. Eles estavam no topo do mundo, olhando para o futuro do alto de uma torre que eles não sabiam que já me pertencia.
Na sexta-feira, eu me vesti com cuidado, não com um vestido de festa, mas com um terninho de linho bege elegante e profissional. Dr. Almeida me buscou. Pronta, presidente? Ele perguntou, com um brilho divertido nos olhos, abrindo a porta do carro. Mais do que pronta, respondi. Vamos assinar uns papéis. Chegamos ao escritório da construtora. Era um ambiente luxuoso, com paredes de vidro e móveis de design. Fomos levados a uma grande sala de reuniões. E lá estavam eles, Ricardo e Camila, sentados de um lado da mesa, com um representante da construtora. Pareciam reis prestes a receber as chaves do seu castelo. Quando eles me viram entrar com o Dr. Almeida, suas expressões mudaram de alegria para pura confusão. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, a testa franzida. Camila me fuzilou com os olhos. Helena, isso é uma reunião particular. Acho que você errou de sala. A recepção é no outro corredor. Eu não respondi. Apenas caminhei até a cabeceira da mesa, o lugar de poder, e me sentei. Dr. Almeida sentou-se ao meu lado, abrindo sua pasta com um som suave e definitivo. O representante da construtora, um homem chamado Sr. Matos, levantou-se claramente nervoso. Camila, Ricardo, que bom que estão todos aqui. Eu só estava explicando que, devido à recente aquisição do empreendimento, a nova proprietária gostaria de estar presente na assinatura do contrato da cobertura. É uma formalidade. Camila sorriu, um sorriso presunçoso. Ah, claro, adoraria conhecer a pessoa por trás deste projeto incrível. É sempre bom ter bons contatos. Sr. Matos olhou para mim, engoliu em seco, e depois olhou de volta para eles. Pois não, Ricardo, Camila, eu gostaria de lhes apresentar a nova proprietária do Residencial Vértice. A presidente da HJ Empreendimentos, Dona Helena. O silêncio que caiu sobre a sala de reuniões foi a coisa mais satisfatória que eu já ouvi na vida. Era um silêncio pesado, denso, cheio de descrença. Se o silêncio tivesse um peso, aquele teria esmagado a mesa de mogno. O rosto de Camila passou por uma transformação impressionante. A cor sumiu de suas bochechas, o sorriso presunçoso congelou e se desfez, como uma estátua de gelo derretendo. Seus olhos, antes brilhantes de triunfo, agora estavam arregalados, fixos em mim, cheios de pânico e confusão. Ricardo parecia ter levado um soco no estômago. Ele abria e fechava a boca como um peixe fora d'água, mas nenhum som saía. Gaguejou Camila, finalmente, sua voz um fiapo. Isso é algum tipo de piada? Ricardo, isso é uma piada de mau gosto. Eu a encarei, mantendo minha expressão calma e serena. Inclinei-me ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Eu pareço estar brincando, Camila? São pratos, claramente desconfortável, pigarreou, ajeitando a gravata. Como eu disse, a HJ Empreendimentos, representada aqui por Dona Helena, é a única proprietária do edifício. Todo e qualquer contrato de venda precisa da aprovação final dela. Camila se virou para o meu filho, desesperada, os olhos faiscando. Ricardo, fala alguma coisa. Sua mãe enlouqueceu. De onde ela tiraria dinheiro para comprar um prédio? Ricardo finalmente encontrou a voz, mas era um fio fraco quebrado. Mãe, como? De onde? Eu não entendo. O pai, ele não deixou nada. Não, filho, você não entende mesmo. Eu disse, minha voz suave mas cortante como vidro. Você nunca entendeu. Você achou que eu era apenas a sua mãe, a mulher que cozinhava, que limpava, que te dava dinheiro quando você precisava. A mulher que você e sua esposa acharam que podiam humilhar e esconder na cozinha, vestida com um avental. A menção do avental fez Camila estremecer como se tivesse levado um choque. A cor voltou ao seu rosto, mas desta vez era um vermelho de fúria e vergonha. Isso é por causa da festa. Ela cuspiu, sua voz um sibilo. Você está fazendo todo esse circo por causa de uma brincadeirinha idiota? Por causa de um avental. Eu ri, uma risada curta, seca, sem humor. Brincadeirinha? Você me entregou um avental e me mandou servir seus amigos como se eu fosse uma empregada na casa que eu ajudei a pagar. E meu filho, meu único filho, o homem que eu criei, assistiu a tudo e não disse uma única palavra. Eu me levantei e caminhei lentamente ao redor da mesa, o som dos meus saltos ecoando no silêncio. Parei atrás da cadeira de Camila. Ela se encolheu quando me aproximei. Você cobiçou este apartamento, Camila. Você o via como um troféu, um símbolo de status para mostrar ao mundo que você venceu. Você pisaria em qualquer um para chegar aqui em cima, inclusive em mim. Você só não esperava que, para chegar à cobertura, você precisaria da minha permissão. Eu me virei para o Sr. Matos. Sr. Matos, a proposta de compra da unidade da cobertura feita pelo Sr. Ricardo e pela Sra. Camila foi rejeitada. Rejeitada. Você não pode fazer isso.
Nós demos a entrada. O banco aprovou. Nós temos direitos. Sua entrada será devolvida integralmente, com correção monetária, claro, disse o Dr. Almeida calmamente, lendo um documento sem tirar os olhos do papel. Mas a proprietária tem o direito de recusar qualquer oferta, e neste caso, a unidade não está mais à venda. Não está à venda. Por quê? Exigiu Ricardo, finalmente se levantando também. Eu o encarei. Porque eu decidi que vou ficar com ela para mim. Acho que a vista vai me fazer bem. E o espaço extra será ótimo para quando eu receber meus amigos. Amigos de verdade. Que me sentam na cabeceira da mesa, e não na cozinha. A derrota final os atingiu. Camila desabou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos, seus ombros tremendo em soluços de raiva, não de tristeza. Ricardo apenas me encarava, a realização de tudo o que ele havia perdido finalmente amanhecendo em seus olhos. A mãe que ele descartou. A segurança financeira que ele nunca soube que existia. O futuro luxuoso que ele achou que estava garantido. Eu acho que nossa reunião terminou, eu disse, voltando para o meu lugar. Dr. Almeida, por favor, acompanhe o senhor e a senhora Ricardo para fora. Tenho certeza de que eles sabem o caminho da porta de serviço. Eles saíram em silêncio, derrotados. Nos dias que se seguiram, o mundo deles desmoronou. Sem o apartamento, a fachada de sucesso que eles construíram começou a ruir. As dívidas que fizeram para manter aquele estilo de vida vieram à tona. O escritório de arquitetura de Ricardo, que já estava em dificuldades, faliu. Eles tiveram que vender o apartamento onde moravam e se mudar para um lugar menor, alugado. Ricardo me ligou dezenas de vezes. Ele implorou, chorou, pediu perdão. Disse que Camila o havia manipulado, que ele nunca quis me machucar, que ele me amava. Eu o ouvi, mas o perdão não é algo que se dá facilmente quando a ferida é tão profunda. Ricardo, eu disse na última vez que nos falamos, o amor que eu tinha por você era incondicional, mas o meu respeito, você precisava ter conquistado, e você o perdeu naquela noite, quando desviou o olhar. Eu não os destruí, eu apenas retirei a minha fundação de debaixo da casa de cartas que eles construíram. Eles desmoronaram por conta própria. Hoje, eu estou escrevendo isso do meu novo escritório. Ele fica na cobertura do Residencial Vértice. A vista é, de fato, espetacular. O apartamento é grande demais para uma mulher só, mas eu o estou preenchendo. Não com móveis caros, mas com vida. Aulas de pintura, jantares com amigos, projetos de filantropia financiados pela Gajoda. Empreendimentos. Eu aprendi, da maneira mais difícil, que você pode dar tudo de si a alguém, e ainda assim não ser o suficiente. Mas também aprendi que o seu valor não é definido por quem te descarta. É definido por como você se reconstrói depois. Eu não sou mais apenas uma mãe, uma viúva ou uma enfermeira aposentada. Eu sou Helena, a mulher que foi mandada para a cozinha e acabou comprando o prédio inteiro. E esta, eu garanto, é uma história que eles nunca mais vão esquecer.